Oi, meus amores, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao canal Ribas em Movimento. No dia de hoje, 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, um marco histórico e de resistência do povo negro. Nós vamos falar sobre as mulheres negras e seus protagonismos. Quem são essas mulheres que transformaram o país em várias áreas, que nos inspiram, que fizeram os movimentos sociais borbulharem, que forjam outras mulheres para a luta e que muitas vezes são esquecidas pela história oficial, não aparecem nos registros. Tanto é que o Dia da Consciência Negra é atribuído a Zumbi dos Palmares. Mas quem foi Dandara, sua companheira que esteve lutando lado a lado? São esses aspectos das mulheres negras e seus protagonismos que iremos conversar hoje nesse vídeo. Então fica conosco até o final para nos inspirarmos em mulheres fortes que forjaram outras mulheres e que nos fortalece com suas histórias para seguirmos na luta, na caminhada da vida. Para quem não me conhece, eu sou Sônia Ribas, do canal Ribas em Movimento. Um canal nosso, um canal de luta e do protagonismo de todas nós mulheres. E também daqueles que estão nessa caminhada conosco. Para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa seu joinha, compartilha, coloca lá nos comentários se gostou do vídeo, se não gostou, sugestões para outros vídeos, para que a gente possa cada vez mais ir construindo novas formas de estarmos pensando o protagonismo das mulheres. Antes de iniciar o vídeo, eu quero compartilhar com vocês uma alegria muito grande, que nós do Ribas em Movimento estaremos lançando uma linha de bonés feministas e também para aqueles que estão conosco nessa jornada. Não vai ser um boné qualquer, vai ser um boné que carrega, que veste uma causa. A causa das nossas lutas e dos nossos protagonismos. Então eu aguardo vocês, sábado, dia 27 de novembro, numa live de lançamento desses nossos bonés, que é para ajudar o canal. Eu vou deixar aqui na descrição todas as informações para vocês. Dia da Consciência Negra para a mulher é um marco histórico, social, contraditório e de muita rebeldia e resistência. Nesse dia, em todo o Brasil, se trabalha e se combate a questão do racismo estrutural e principalmente as contradições das condições do papel da mulher, da condição de vida da mulher negra no Brasil. Principalmente porque nós sabemos que uma sociedade que teve por mais de 3 séculos um regime de escravidão, traz em seu bojo uma mazela muito forte para contra a vida das mulheres. Sendo que as mulheres negras, elas foram a estrutura social desse nosso país. Construíram a riqueza e não faziam parte dela, não tinham acesso à riqueza. Tanto é que quando teve a Lei Áurea, que é um marco necessário, era uma lei que tinha 2 artigos. Delegava a libertação dos escravos e, ao mesmo tempo, não apresentavam mais nada. Não tinha nenhuma política pública de saúde, de trabalho, de educação, de emprego, de nenhum direito básico. Mas, diante de tudo isso, além das estatísticas que vêm mostrar que nós somos ainda 52,8% da população negra, que nós somos, por exemplo, se olharmos das 500 maiores empresas do Brasil, apenas 0,4% as mulheres têm liderança, mas as mulheres têm, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, o trabalho doméstico é constituído por 68% de mulheres negras. Todo esse processo de marca histórica é fruto desse regime de escravidão, do mando e obediência à base do chicote. Nesse sentido, a mulher, diante de tudo isso, é uma poderosa figura, personagem, mulher guerreira que protagonizou, que mudou, que influenciou e também, além de tudo, ela foi forjando outras mulheres para que seguisse nessa luta e resistência.
são essas mulheres negras que movimentaram o nosso país? Quem são essas mulheres que inspiraram os movimentos sociais, culturais? E aí a gente para pensar e começa a lembrar do acontecimento, não tem nem 3 anos, Marielle Franco, uma vereadora, mulher, negra, gay e, além de tudo, defendia os direitos humanos e que foi assassinada, silenciada, e até hoje ninguém sabe quem foi, está no silêncio, mas acima de tudo, ela foi uma semente de lutas, porque muitas vezes os movimentos estavam adormecidos e a sua morte foi muito mais que isso. Reacendeu toda a luta da mulher negra. Quem foram Dandara, Tia Ciata, Maria Filipa e tantas outras mulheres? Esperança Garcia, quem foram essas mulheres que contribuíram há um século antes da Marielle Franco para o nosso país e que foram esquecidas oficialmente? Mas aí nós vamos ver que os registros oficiais não trazem esses relatos, essas pesquisas, esses registros dessas mulheres. Porque os relatos eram muito orais. E quando eram de mulheres, eles não colocavam nos documentos oficiais. Claro, uma sociedade nossa machista, calcada nesse processo do mando e obediência, do machismo estrutural, e com o racismo e todos os preconceitos e todas as opressões que as mulheres sofrem em determinadas épocas. Então, nós temos poucos registros sobre. Os protagonismos dessas mulheres, não tem como não voltar a Marielle Franco, porque não só pela barbárie da sua morte, mas pelo papel social que ela desenvolveu para todas nós mulheres e principalmente as mulheres negras, porque ela mostrou que ela veio da favela, que ela lutou pelos direitos humanos, pelo recorte LGBT, ela estava à frente de todos esses processos. E tudo isso contribuiu para que as pessoas revisitassem os nossos antepassados e desse mais visibilidade. Isso repercutiu nas redes sociais mundialmente. Esse marco do protagonismo dessas mulheres, principalmente da Marielle, fez com que o povo negro e nós tivéssemos mais esperança. Nomes como Dandara, Teresa de Benguela, pessoas que lutaram nos seus quilombos por liberdade pelo seu povo. E quando falam muito do Zumbi dos Palmares, mas quem foi a Dandara? Foi uma guerreira, lutadora, e o seu nome é uma personagem fundante na luta e na resistência das mulheres negras, na visibilidade de suas lutas pela condição imprescindível da sobrevivência. Essas mulheres que eram de origem africana, que estavam lá à frente do seu tempo, no século 17 e 18, e elas estavam lado a lado, principalmente a Dandara, que teve 3 filhos, e estava lado a lado lutando. No quilombo, ela era responsável pela organização, pela construção daquele quilombo, e também pela vigilância. Ela ficava nas fronteiras e ela era uma guerreira que lutava junto. Ela tinha esse papel de protagonizadora. Então, o que nós vemos hoje, que essa invisibilidade da mulher negra é uma forma que o machismo estrutural se apodera da nossa sociedade brasileira, que fazem com que a mulher ocupe um lugar de subalterna, de inferior, para desenvolver atividades menos inteligentes, menos capazes. E principalmente quando ainda tem a opressão do racismo. Esses 2 elementos, o racismo, o machismo, que gera toda a opressão, coerção, mando e obediência, tudo isso leva a uma condição de violência. E a violência simbólica, assim, passa muito na condição do protagonismo da mulher negra. Porque muito de todas as atividades e todas as suas histórias e protagonismo foram considerados como naquele caldeirão do anônimo, sabe? Então, suas produções eram consideradas, é anônimo. Claro, porque a sociedade machista não permitia a visibilidade da mulher, e principalmente da mulher negra. Sem contar as outras formas de violência que a mulher negra sofre.
No videozinho que eu fiz sobre a pandemia e a mulher, aparece bem a questão da violência contra a mulher negra, que é de forma muito mais acirrada. Nesse sentido, a nossa tarefa é isso, é estar mostrando mulheres com fundamento, mulheres lutadoras guerreiras que fizeram sua história e a história de muitas pessoas. Por exemplo, uma guria que eu converso muito com ela e ela fala assim para mim: quando eu estudei na universidade, a gente não estudava sobre isso. Pegamos a literatura, a mulher negra, o protagonismo da mulher negra não aparece. Na literatura, a menina negra, ela nunca é princesa, nunca é rainha. Agora sim, agora nós temos um mar de literatura que traz isso para nós. Se a gente olha, todo esse processo de representatividade é tão necessário, porque diante de todas essas contradições, uma criança não vai querer ser, porque ela nunca vai ser a princesa. Então, a necessidade desse processo para o reconhecimento e o protagonismo da mulher negra. Sem contar a construção dos sonhos, a construção de uma sociedade melhor, a questão da mudança social necessária e pertinente. Então é fundante o resgate dessas mulheres negras históricas. Olha a biografia relevante da Ivone Lara, da escritora Conceição Evaristo, da líder religiosa Mãe Estela Oxázi. A gente precisa trazer a historicidade dessas mulheres para além de ser somente mãe ou somente companheira, a luz e a sombra do companheiro. Por exemplo, falam de Dandara, mas primeiro falam de Zumbi. Então nós temos que falar da inteligência, da estratégia, da capacidade dessas mulheres nesse tempo histórico que fizeram com que outras mulheres hoje estejam em muitos espaços, mundo afora, protagonizando e inspirando outras mulheres. Nós temos a cientista Débora Tomé, é a cientista política, que ela fala muito bem a questão do registro dessas mulheres. Como era um registro oral, eles não eram tão importantes quanto. Eram mais fáceis, porém menos aceitos. Então, todo esse processo da história das mulheres negras do século 17 e 18, se das mulheres brancas pouco se falaram, o que se espera então das mulheres negras? E também eles faziam de tudo para escondê-la, porque isso fragilizava o movimento político, porque as mulheres eram muito emotivas. Eles achavam todas as características de forma pejorativa para excluir as mulheres e mostrar seu protagonismo. E sempre era colocado no rol dos homens lá, ou quando não, escondidas. Um exemplo de protagonismo do nosso tempo, nós temos a escrava Esperança Garcia, que foi agora em 2017 considerada a primeira mulher negra advogada do Piauí. Foi dada o título lá de advogada pela OAB. Mas foi somente em 1770 que ela escreveu uma carta relatando todos os maus tratos que aconteciam com os escravos e principalmente com as escravas. Olha só o reconhecimento, foi em 1770. Mas olha o protagonismo dessa mulher. E eu não poderia deixar de falar da tia Ciata, né, de 1854, uma baiana que foi uma mulher, uma escrava, e ela é a mulher, uma das mulheres responsáveis pelas rodas de samba de Partido Alto. Então, uma das figuras mais influentes do samba, eu amo samba, eu e meu companheiro, onde tem samba, roda de samba, a gente ama. E é a raiz, é a energia, é a coisa boa e é a alegria. E ao mesmo tempo a música é a luta e a resistência. E a tia Ciata é esse protagonismo, esse marco histórico de uma mulher que criou, que foi uma das mulheres influentes, porque ela fazia esses processos nos momentos religiosos que tinha, né? Então, ela criou a roda de samba de Partido Alto. Um exemplo de protagonismo do nosso tempo, nós temos a escrava Esperança Garcia, que foi, sem contar que nós temos a Carolina de Jesus, né? Que é uma escritora importantíssima ali de 1914, ali de Minas Gerais. E essa mulher escreveu lindamente.
Essa escritora, ela morou em São Paulo e ela escrevia sobre a vida, sobre o dia a dia, sobre as contradições. E tem um dos livros dela bem famoso ali, que foi publicado em 1960, que é Quarto de Despejo. É um livro que ao mesmo tempo é um livro que te dá fortaleza para lutar e ao mesmo tempo ela fala todas as contradições que uma mulher sofre. Então, essa mulher é maravilhosa. E quem quiser, eu indico esse livro, é belíssimo, Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus. A gente trabalha muito ele porque é um livro forte, denso e com muitas lutas. Para encerrar esse vídeo, eu queria dizer nesse dia de luta, de resistência, um dia histórico, que a gente possa pensar e lutar sobre todas essas condições de vida que a mulher negra teve e mesmo assim lutou, protagonizou, morreu. Dandara se suicidou só para não se submeter de novo ao mando e obediência da escravidão e do chicote. Então, para vocês verem assim que além de tudo isso, essas mulheres brilharam e continuam brilhando o mundo afora. Quantos movimentos? Tem um movimento de protagonismo das mulheres negras aqui da Bahia, que na pandemia elas se revelaram, elas se transformaram, elas fizeram tantas ações para a comunidade, tanto delas e próximas ali da região ali da Bahia, do estado da Bahia, que elas foram consideradas mulheres protagonistas. Eu sei que teve jornais, revistas. E aqui em Porto Alegre nós temos o SDV Reciclando, um grupo de mulheres protagonizadoras lutando e mostrando uma forma de resistência dentro da periferia. Aqui elas levam o sustento para seus lares e para seus filhos, além de protagonizar e formar esse grupo de mulheres. No grupo, elas voltam a sonhar, elas voltam a estudar. Aqui elas percebem que é possível recomeçar, que é possível sonhar. Entrevistando esse grupo, porque além de protagonizar, além de lutar, elas forjaram outras mulheres para a luta. Ou seja, elas dizem que elas são a semente, as mulheres são sementes de luta. E a Marielle Franco também se transformou numa semente de luta e resistência da mulher negra, do povo LGBT e tantas outras lutas que estamos trilhando, porque ainda continuamos no mando e obediência de uma certa escravidão invisível do modo de organização social capitalista, do machismo, do racismo e de toda a opressão que essa estrutura segura. Então, eu queria estar com vocês nesse dia e dizer que estamos juntas e temos que dar visibilidade a todas essas mulheres para nos fortalecer. Então, um beijo, um cheiro, não deixa de compartilhar, de se inscrever, de deixar o seu joinha no canal para que mais mulheres tenham acesso a esse conteúdo e que possamos protagonizar cada vez mais em todas as linhas de frente. Um beijo e um cheiro.